ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. Esta é a Rádio Papacaça FM, 102,9 MHz. Bom Conselho, atravessando fronteiras. Atravessando fronteiras. Papacaça Debate. Entrevista. Patrick Oliveira. Beleza, 11h03, 11h03. Olha só, você tá com um problema aí, ou então tá com dúvida em questões judiciais, enfim, você tá com alguma dúvida, aí eu vou colocar aqui: pensão alimentícia, casamento, né? Tudo que for relacionado à justiça, tá com dúvida, vamos resolver agora. Tá com problemas aí com relação à previdência, não tá entendendo, vamos resolver hoje também. É que os meus convidados hoje, com muita satisfação, acho que é a segunda vez que ele participa aqui do Show da Manhã, e é com muito prazer que eu converso com o doutor João Lucas, advogado doutor João Lucas, satisfação tê-lo aqui, muito bom dia. Bom dia, Patrick, bom dia a todos os queridos ouvintes aqui da Rádio Papacaça. Eu acho que é a quarta. E a quarta? É a quarta vez. Ah, rapaz. Do programa Show da Manhã. Então eu tô ficando velho, viu, Manuel? Eu vou ficando velho. Velho esquecido, né, Manuel? Vamos fazer um contratozinho, né, com ele pra começar a remunerar, né, essa divulgação, né? Tá vendo? Mas essas 4 participações não foram tão recentes não, viu? Tem muito tempo, não tem? É uma participação por ano. Esse ano já é a segunda. Não, é a primeira. É a primeira esse ano. A última foi final do ano passado. Olha aí. Doutora Maiara, satisfação tê-la aqui, muito bom dia. Bom dia, Patrick, bom dia, Manuel, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação também estar aqui pela primeira vez, não é isso? Exatamente. Para tirar dúvida aí do pessoal. Pronto, então quem tiver dúvida, manda sua mensagem pra cá, o nosso WhatsApp é o 981750578, tá certo? 981750578, você vai mandar pra cá e o doutor João Lucas vai responder, a doutora Maiara vai responder também. Ô doutor João Lucas, deixa eu perguntar o seguinte, antigamente, hoje mudou um pouco, né? Mas antigamente para casar era rápido, que era beleza. Agora para separar era uma agonia maior do mundo. Para separar era o maior teitei. Hoje mudou um pouco, né? Mudou. Ô Patrick, eu vou só fazer uma observação aqui em relação ao casamento. Antigamente, há uns 15 anos atrás aproximadamente, teve a mudança na nova lei de divórcio, onde antigamente para você se divorciar, você tinha que entrar primeiro com a ação de separação de corpos. Aí depois dessa ação é que entraria com o divórcio, no caso a divisão de bens, questão de guarda de filhos, pensão alimentícia, enfim. E aí era muito mais difícil, muito mais complicado e muito mais demorado, muito mais burocrático, digamos. Mas hoje você já pode dar a entrada diretamente no divórcio. Caso você não tenha nem filhos, nem bens, é que é mais fácil ainda. Hoje você pode dar entrada, você consulta um advogado, procura um advogado, e você pode dar entrada no divórcio diretamente no cartório, quando é um divórcio consensual. O que é um divórcio consensual? Quando ambas as partes concordam com o divórcio. Eu quero dar entrada no divórcio, mas o meu marido não concorda, então não é consensual. Então vai ter que dar entrada diretamente na justiça. Quando ambas as partes concordam, vocês não têm nenhum patrimônio para dividir e também não há filhos menores, se os filhos forem maiores de idade e emancipados, você também pode dar entrada no divórcio juntamente com o advogado diretamente no cartório. E aí o divórcio já sai a averbação. Quando não, quando há filhos menores, você não pode dar entrada diretamente no cartório, vai ter que entrar por via judicial. Por quê? Quando há filhos menores, há um interesse, digamos, coletivo. Por quê? O filho menor, o Ministério Público, como órgão fiscalizador, que nós chamamos no direito custius legis, ou seja, ele é o fiscal da lei,
ele é que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele é que vai fiscalizar os interesses do menor, da criança ou do adolescente. Então, mesmo que os pais, na melhor e na melhor das hipóteses e com muita boa vontade, queiram fazer o divórcio que seja muito benéfico para o seu filho, mas o Ministério Público ele tem que estar lá para fiscalizar e estar defendendo os direitos do menor. Então, por isso que não pode ser feito o divórcio no cartório, tem que ser feito por via judicial, ou seja, tem que dar entrada num fórum. Então, o Ministério Público, em todas as ações em que existe filhos menores, o Ministério Público vai atuar. Se for um divórcio somente com patrimônio, onde não há filhos menores, o Ministério Público não participará desse divórcio. E aí será discutido somente o patrimônio, ou seja, a divisão dos bens. E aí vai depender de cada divórcio, se é um divórcio consensual, um divórcio litigioso. O divórcio também ele pode ser consensual e tem que ser dada entrada diretamente no cartório. A exemplo, quando há bens a serem divididos, mas aí vai ter que ser dada entrada diretamente por via judicial, porque há bens, mesmo que seja consensual. Exemplo, nós temos uma casa e 2 veículos. Eu e a minha parceira quero me divorciar, ela também quer, e a gente já se resolveu em relação aos bens. Eu fico com um veículo, ela fica com outro e a casa a gente vai vender. Então a gente mesmo assim vai ter que dar entrada diretamente. E pode dar entrada diretamente com um único advogado, quando é consensual. Quando é litigioso, não. Cada um vai procurar o seu advogado e cada advogado vai defender os seus interesses. Então, consensual, as partes podem procurar um único advogado. O advogado ele vai fazer uma minuta. Essa minuta ele vai colocar todos os termos e todos os acordos feitos entre as partes. Ambas as partes vão assinar. Ele coloca na petição. O juiz analisa. Se tiver filhos menor, manda para o Ministério Público. O Ministério Público vai dar um parecer se concorda ou não, de acordo com os interesses do incapaz, que é o filho menor. E aí, logo em seguida, o juiz irá proferir uma sentença do divórcio. Em seguida, vai ser feita a averbação do divórcio encaminhado para o cartório, onde ambas as partes já vão estar divorciadas. Só um detalhe: em alguns casos, as pessoas colocam um nome do marido, né? Algumas mulheres, eu também já vi homens colocar o nome da esposa, o sobrenome. O que pode normal, né? Oi? Pode normalmente. Pode normalmente. É no momento do divórcio que você tem que pedir para tirar o nome ou do marido ou da esposa. Caso passe e o advogado não tenha pedido, ou a parte se esqueceu de pedir para que o advogado peça, aí vai ter que entrar com outra ação à parte. Entendeu? Mas é sempre importante e também analisar, porque muitas vezes você vai ter que mudar todos os seus documentos e dar mais um pouquinho de trabalho. Mas tem algumas mulheres, ou até raro, mas acontece, alguns homens que quando pede o divórcio não quer nem saber do ex-companheiro, aí tira logo o nome de uma vez. Olha, tem várias perguntas chegando aqui e a gente vai tentar passar tudo e eles vão responder. Já tem aqui, já vou começar já com pergunta, viu, doutor João Lucas, doutora Maiara? O grande detalhe é o seguinte: bom dia a todos. Meus amigos da Rádio Papacaça, bom dia. Doutor João Lucas, veja bem, minha dúvida é quando eu me casei, eu troquei os documentos de solteiro, não peguei o nome de casado e o sobrenome tal do meu marido. Como eu faço agora para trocar os documentos e introduzir o meu sobrenome, que era antes, do meu atual marido? No caso, ela casou e quer colocar o nome. Isso. Certo. Ela pode entrar com ação retificando o nome, sem problema algum, dentro de uma margem onde ela vai especificar o nome que ela quer. Isso aí sem problema. Ela pode até fazer isso diretamente no cartório. Aqui essa outra. Patrick, bom dia. Eu me casei já tem um bom tempo. Me divorciei. Casei de novo. Me divorciei. Casei pela terceira vez. Só que o meu nome está errado desde o primeiro casamento. Existe conserto?
Existe. Vamos lá. 3 vezes gosta de casar. Né? Rapaz. Não sei se... Tem gente que casou mais. Vamos lá, doutor João Lucas. Quem casou mais aqui, hein, Manuel? Sabe me dizer? Ninguém. É verdade. Eu acho que quando terminar o programa, eu acho que tem gente que vai ter mais dúvidas do que os ouvintes aqui em relação a casamento. Com certeza. Né? Mas vamos lá. Essa pessoa, ela quer alterar o nome. É uma ação de retificação de nome. Sempre quando você quer alterar algum dado de um documento seu, ou RG, ou CPF, ou até mesmo nome ou sobrenome, você pode entrar com a ação de retificação de nome. Até mesmo, e eu vou abrir parênteses aqui, você tem um nome que você não gosta. Hoje em dia alterou a lei que você pode alterar o seu nome sem ter que justificar. Até mesmo a questão, antigamente você tinha que, meu nome é feio, eu tenho que justificar que eu passo por certo constrangimento. Vou dar um exemplo aqui, um nome bem feio, Godofredo. Eu espero que não tenha nenhum ouvinte chamado Godofredo, mas é um nome que é pouco usado atualmente. Um companheiro Manuel aqui disse que o nome era bonito, mas não precisa justificar que esse nome é embaraçoso ou alguma coisa do tipo que a pessoa acha que seja embaraçoso. Alguns acham bonito, outros... Você pegando esse nome Godofredo, mas vamos lá, um nome comum, por exemplo, meu nome, Patrick Oliveira. Pronto. Certo. Aí eu quero alterar, meu nome, Patrick Franklin de Oliveira Moraes. Eu quero tirar qualquer um e botar qualquer outro. Existe essa possibilidade? Existe. Até porque hoje em dia existe a questão da transição de gênero. Pessoas que se identificam, por exemplo, nasceram do sexo masculino, mas se identificam do sexo feminino, elas podem simplesmente alterar o nome, sem ter que, hoje em dia, ampliou essa questão. Então, você nasceu com o nome José, eu nasci, eu quero fazer uma transição de gênero. Eu vou lá, cartório, diretamente no cartório já faz. Não tem dor de cabeça nenhuma. Não tem dor de cabeça nenhuma. Tem aqui uma outra participação. Bom dia, gostaria de tirar uma dúvida com o doutor advogado João Lucas sobre pensão alimentícia. Um homem paga... Deixa eu só... aqui. O homem paga o valor de pensão quando trabalhava e recebia um salário mais alto do que estava pagando. Agora não está mais trabalhando e recebendo um salário. Ele pode recorrer para diminuir o valor da pensão a que ele deveria pagar, que estava pagando antes. Quer dizer, ele pagava um valor e recebia mais de um salário mínimo. Aí ele foi demitido ou então contratado por uma outra empresa, recebendo agora um salário mínimo e está querendo baixar o valor da pensão. Existe isso aí? Existe. Vamos lá, eu vou explicar do início. Se o alimentado, ou seja, a pessoa que está pedindo a pensão alimentícia, se ela já entrou com a ação de alimentos e o juiz já determinou o valor, eu vou seguir com um exemplo aqui para esse ouvinte e também os demais ouvintes se entenderem melhor. Essa pessoa, digamos que ela recebe R$2.000, o valor que ela paga de pensão seja 600. Dando só um exemplo. E aí foi por determinação judicial. O juiz, ele entrou com o alimentado, ele entrou com a ação de alimentos, onde o juiz determinou R$600 e ele paga certinho os seus R$600. Por um acaso ele foi demitido ou então perdeu essa gratificação e está recebendo bem menos. Dentro dessa ação de alimentos, ele vai entrar com a ação revisional, informando que está recebendo bem menos, e aí ele vai ter que provar, ou por folha, no caso... se ele foi demitido ou se ele está recebendo bem menos, ele vai ter que comprovar pelo seu extrato da folha, né? Pagamento, e pedindo uma revisional, dizendo: doutor, olha, eu recebia um valor X e passei a receber valor Y, eu quero que diminua esse valor. E aí, com base no que ele está recebendo, o juiz vai fazer um novo cálculo e também rever aquele valor. Mas o juiz, ele não vai só analisar a questão do alimentante, ou seja, de quem paga a pensão alimentícia. Ele vai ter que ver também a questão do alimentado. Ele pode baixar um pouco, mas dentro de um parâmetro. O juiz, quando ele vai fazer dar um despacho, uma decisão de alimentos, ele tem que ter uma equidade, aquela balancinha tem que
pender para os dois lados, não pode só para um nem para outro. Ele tem que analisar as condições do alimentado, ou seja, do menor que está recebendo a pensão alimentícia, se realmente quanto é que pode baixar, e também as condições do alimentante, de quem está pagando a pensão alimentícia. Então, o juiz ele vai fazer essas duas análises. Ambas as partes vão ter momentos dentro do processo para argumentar o porquê vai baixar e o porquê não baixar. E aí, com base nisso, o juiz vai decidir. Mas, geralmente, quando há essa diferença salarial, o juiz ele baixa de acordo com as necessidades tanto do alimentante, de quem paga a pensão alimentícia, quanto do alimentado, de quem recebe a pensão alimentícia. Bom dia, Patrick. Eu me chamo Rosa, das 50 Casas. Eu queria saber, o meu ex-marido, ele não quer me dar o divórcio. Eu não sei o que é que eu faço. Por favor, doutor, me diga aí uma solução. Obrigado. Ótimo dia. Vamos lá. Isso é um divórcio litigioso. Ou seja, uma das partes não quer. Mas existe aquele velho ditado. Quando um não quer, dois não brigam, né? E quando um não quer, o outro dá o divórcio. Mesmo que ele não queira, o juiz vai dar o divórcio, independentemente. Sem discussão. Mesmo não querendo. Mesmo não querendo. Não há discussão judicial se deve haver o divórcio ou não. Se um não quiser, morreu. O que se discute numa ação de divórcio litigioso são somente três coisas: pensão alimentícia, guarda, nesses dois casos, se tiver filho menor, né? E também pode ser discutida a pensão alimentícia para o próprio cônjuge. Ou seja, ela, a depender das circunstâncias dela, ela pode pedir pensão alimentícia para ela. E bens, patrimônio, só. Tirando isso, não se discute mais nada no divórcio, se aquela pessoa quer ou não. Eu já vi, alguns clientes já me procuraram: doutor, mas ele não quer dar o divórcio, o que é que eu faço? Nada. Eu só quero ou o telefone ou o endereço dele para ele ser citado. E aí eu vou além. Se essa ouvinte é um ouvinte ou uma ouvinte, uma mulher. Pronto. Se ela não tiver nem o endereço, nem o telefone, nem nenhum contato, mesmo assim o juiz dá. Por quê? Aí vai abrir um prazo para edital, tudo certinho, e demora mais um pouco, realmente demora. O juiz vai fazer consultas para ver se consegue localizar esse indivíduo, e tudo isso é um pouco burocrático. E aí demora mais um pouco, óbvio. Mas depois disso o juiz acaba dando. Se essa pessoa que não foi encontrada depois tiver ciência que está divorciado, não queria o divórcio, eu vou recorrer. Não. Quanto ao divórcio, você não pode recorrer. Você pode recorrer em algo se no divórcio aquela pessoa que deu entrada se esqueceu de colocar algum patrimônio, entendeu? Algum filho menor, alguma questão alguma questão baseada que eu acabei de falar. Ou guarda, o filho, ou patrimônio. Ou alimentos, no caso, pensão alimentícia. Então, tirando isso, não tem o que fazer. Não sabia. Fulano deu entrada no divórcio, não estava ciente, não assinei nada, não fiz nada, e como é que pode? É como eu falei, mesmo a pessoa não querendo, dizendo que não assina, o divórcio vai sair de toda forma. O que só é discutido é somente isso. Bom dia, Patrick. Uma pequena dúvida: é obrigatório o homem trocar os documentos e colocar para casado? É obrigatório? Os documentos pessoais, RG, CPF, não consta nome se você é casado ou não. O que vai ter uma certidão de casamento. E logo em seguida, se você se divorciar, você vai receber uma nova certidão de casamento com a averbação de divórcio. É exatamente essa questão aí. O sujeito casou uma vez, mas nunca ele vai ser solteiro. Ele vai ser sempre divorciado. Justamente. Solteiro uma vez só. Pô, tá vendo, Manuel? Pô, o negócio aí. Nesse caso, quem pode literalmente falar a respeito é o Patrick Oliveira, né? O Emanuel falou que ele casou 7 vezes. Nunca mais é solteiro, né? É um negócio danado. Aí, a certidão de casamento, inclusive a averbação dela, ela vai ter que constar, tem algumas pessoas podem até ter mais de uma folha de certidão de casamento, pelo quantitativo de casamentos e divórcios. Porque tem que constar
na folha as informações. Na sua certidão de casamento, todos os divórcios e casamentos posteriores, né? Justamente. Pois. Eu acho que a ficha de Patrick é longa, viu? É um pouquinho. A certidão de casamento é longa. É um pouquinho. Tem mais participações. Um bocado de importante. É sempre bom trazer um advogado do seu quilate, porque as perguntas chegam assim adoidado. Olha aqui. Bom dia, eu recebo pensão alimentícia do meu filho e foi determinado pelo juiz R$160 e ele só paga R$100 há quase 3 anos. Posso recorrer na justiça? Pode, inclusive, executar essa pensão alimentícia. Esse é R$20, né, que é remanescente? 160 tá pagando 100. Perdão, R$60, né? Isso. Pronto. Ela vai somar os meses que ele não pagou, acrescentar sobre juros, correção e executar. É fácil. Inclusive a prisão de quem não paga pensão alimentícia independe do valor, né? Você pode, inclusive, por conta de R$100, acabar o 50. juiz decretando uma prisão ou 100 mil, independe do valor. Aí não é o quantitativo, o valor é o não pagamento, é isso? É justamente o não pagamento. Hoje, a lei de pensão alimentícia, ela teve uma mudança. Por quê? O juiz, ele vai decretar uma prisão em última instância. Em último caso. Porque é muito constrangedor uma prisão. Às vezes, realmente, você não é defendendo, mas às vezes, muitas vezes, o homem, ele está desempregado, está sem condições de pagar, está sem condições de constituir um advogado, mesmo tendo defensoria pública, a gente sabe que um defensor público só para atender todos os casos aqui da cidade acaba demorando e acaba passando por este constrangimento de ser preso. Então, antigamente, existiam muitos casos de prisão por pensão alimentícia. Hoje, digamos, a lei dá mais uma chance para você. Uma chance entre aspas, né? Porque o juiz, ele pode bloquear valores, ele pode bloquear bens, fazer o arresto de bens em relação a isso. Ou seja, eu tenho um veículo, vai lá, bloqueia aquele veículo, faz uma apreensão daquele veículo até que seja paga a pensão, ou então o veículo pode até ser pago como valor da dívida. Isso, inclusive, valores em contas bancárias podem ser bloqueados e o juiz ele tem total acesso para bloquear através de um sistema chamado Cibaju, que ele já tem acesso às contas bancárias. Agora, quando o veículo não está no nome do sujeito, porque como é que faz? Aí não tem como. Aí é cadeia. Aí, como eu falei, ele vai analisar se tem bens, no caso, bens móveis ou imóveis, se tem dinheiro, algum tipo de valor, não só em caderneta de poupança, como em conta corrente, vai analisar se aquela pessoa trabalha de carteira assinada para também ser descontado. O juiz também pode descontar do salário daquela pessoa determinado valor. Não só, vou dar só um exemplo aqui, eu trabalho, carteira assinada, recebo R$3.000. O valor para me pagar de pensão alimentícia é 500. E eu não pago. E também esse valor não é descontado diretamente do meu salário. O juiz pode determinar que comece a ser descontado os R$500 e que também, fora descontado, que retire um certo valor para pagar o que está atrasado. Você está entendendo? Ou seja, vai ser descontado. Dá um exemplo, eu devo R$10.000, recebo 3 e tenho que pagar R$500 de pensão. O juiz pode, sem problema algum, vai lá, desconta R$500 e mais R$500 para cobrir os 10.000 de débito. Então vou pagar R$1.000. Isso é perfeitamente. Agora, o ideal, quando alguém perde a renda, não só o emprego, perdeu a renda, o desconto é maior e ele não tem mais como repassar esse valor para o seu ente, sua ex-esposa ou ex-esposo, é você entrar imediatamente na justiça para que haja uma retificação de valor a ser pago, né? Justamente. Inclusive... Isso. Só complementando também, é bom deixar bem claro também, quando se fala pensão alimentícia, aí só pensa, não, mas só quem paga a pensão alimentícia é o homem. Não, ambos os sexos podem pagar pensão alimentícia, não é isso? A depender de quem está com a guarda. Só complementando a fala de Emanuel,
digamos, em relação à pensão, quando aquela pessoa que está atrasada para pagar, o juiz manda intimar ela para ela justificar. Então, o próprio nome da petição é ação de justificativa. Você vai justificar o porquê atrasou. A depender, isso dentro do processo de pensão alimentícia, a depender da justificativa, o juiz pode até abrir um prazo, dizer não. E, geralmente, o que é que acontece? Logo após a justificativa, se for uma justificativa plausível, ou seja, uma justificativa realmente consolidada, que, eita, perdeu o emprego, por isso que não pagou, o juiz vai marcar um índice de conciliação. Por quê? Para as partes conciliarem. Não, ali, veja bem, ele não pagou porque ele perdeu o emprego, vamos tentar dividir, vamos dar um prazo para ele poder pagar e tudo. Então, sempre o juiz ele deve agir da melhor forma para que ambas as partes saiam ganhando. A gente também tem que entender muitas vezes que quem paga a pensão pode ser demitido do emprego, pode perder aquela renda e não tem condição de pagar, não porque queira, mas por falta de condições mesmo para pagamento. Uma outra participação, vamos lá. Bom dia, Patrick. Patrick, ela é Lenice Tenório, aqui da Coab. Patrick, eu queria tirar uma dúvida com o doutor João Lucas. É porque, Patrick, eu queria que você procurasse saber dele aí. Eu tenho 4 anos de separada e no ano que eu me separei eu já me divorciei, né? Paguei um divórcio aqui em Bom Conselho, meu divórcio saiu em poucos tempos. E até hoje eu não consegui o meu registro. Na verdade, acho que é a averbação, não é isso? Que é o registro, para fazer só o meu registro, sem ser o de casado, né? E na época eu casei em Minador do Negrão, né? Há 40 anos mais ou menos atrás. Eu casei em Minador do Negrão. E eu fui atrás desse registro no cartório, né? Que eles dão um papelzinho, você pegar esse registro. E eles não me deram esse registro, disseram que não estava lá. Procuraram no livro, né? Que estava o número que era o meu registro e não estava. Estava de outra pessoa. Me mandaram para Cacimbinhas, eu saí gastando dinheiro, fui para Cacimbinhas, não consegui esse registro e até hoje não consegui esse registro. Já dei 3 viagens em Minador do Negrão e eles não encontram esse registro. Eu gostaria de saber dele como é que eu posso fazer para conseguir esse registro, se eles têm como obrigação de mim dar esse registro, porque se ele sumiu de lá, como é que é? Eu vou ficar sem esse registro, né? Continuo com o registro de casada. Tudo que vou fazer eu tenho que estar com esse registro de casado, porque o outro registro nunca eu consegui apegar, né? Para tirar a documentação, na verdade, só em meu nome. Não é isso? Eu queria tirar essa dúvida com ele. Doutor João Lucas. Aí é um pouquinho complicado, vamos lá. Quando você se casa, o cartório ele registra no livro de atas, todo cartório tem. E ela falou que casou no Minador do Negrão. Eu não sei se à época, há 40 anos atrás, existia já um cartório lá de registro civil que registrou esse casamento. Então, caso ela disse que foi em Cacimbinhas, né? Fui também. Foi em Cacimbinhas, não sei se no áudio ela falou se foi no Minador, no cartório. Hoje eu sei que tem, mas há 40 anos atrás eu não tenho como falar. Ela vai ter que pegar a sentença desse divórcio, essa sentença atual, e entrar com um pedido também de retificação. E aí, ou no caso, ela vai ter que entrar com uma ação ordinária contra o cartório, caso foi erro do cartório. É um pouco complicado porque tem que ver realmente qual foi no divórcio, na certidão de casamento, tem que ver, ela não informa aí qual o número e o livro que está lá do cartório. Eles vão ter que fazer uma busca, esses cartórios. Geralmente é pago um valor quando é feita essa busca. Então, se ela já foi em todos esses cartórios, se requereu a busca, ela vai ter que entrar com ação judicial pedindo para retificar. Aí não vai ser retificar o documento dela, mas sim retificar diretamente para ela conseguir a certidão de divórcio e a averbação. Aqui uma outra. Bom dia, Patrick. Eu dei entrada na minha aposentadoria, já tenho 33 anos de contribuição. Porém, fui informada que vou ter que entrar numa proporcional. O que é isso? Vão diminuir o meu dinheiro? Bom dia.
Bom dia. Talvez sim. O que é que acontece? Diante de tantas mudanças no direito previdenciário, né? Geralmente, quando existe algumas, como ela falou, uma proporcional, algumas proporções. Algumas pessoas pagam em cima de 5 salários mínimos, quando se aposentam com 3. E aí, infelizmente, sempre vai haver essas mudanças. A gente tem que saber qual tipo de benefício e qual tipo que ela paga. Qual tipo de segurada ela é, na verdade, para poder especificar a proporção que ela vai receber e que ela está pagando. Então, como existem inúmeros tipos de segurados, aí a gente tem que saber especificamente, tem que pegar o CNIS dela, avaliar e ver quanto é que ela vai receber. Existe agora, muitos advogados previdenciaristas estão fazendo justamente uma avaliação em relação aos benefícios das pessoas, já como para evitar esse tipo de coisa. Olha, você vai pagar X para daqui a tantos anos receber Y, desde que não mude a lei. Quer fazer alguma colocação? Pois não, doutora Maiara. Porque só com essa informação que ela deu, não tem como a gente dar uma resposta com muita precisão, porque a gente tem que ver qual é o regime que ela é filiada, se é regime geral, é regime próprio, né? Se ela entra aí na regra de transição, quanto tempo, até quando foi que ela contribuiu esses 33 anos, se já passou da reforma, que foi em novembro de 2019, a reforma da Previdência, se foi antes, se ela tem direito adquirido. Então, tem que ter muitas outras informações para a gente saber com precisão se ela já tem esse direito de se aposentar ou se ela ainda tem que contribuir mais um pouco, entendeu? Aí tem que ter o sujeito que... O ideal, Patrick, é fazer um planejamento previdenciário. Isso, planejamento previdenciário. O que é esse planejamento previdenciário? É justamente você saber o quanto você vai pagar e o quanto você vai receber. Como você me diz, cada caso é um caso. Uhum. Porém, muitas vezes você paga mais e recebe menos. Muitas vezes você paga menos e recebe mais. E aí é justamente o que a doutora acabou de falar. Tem que fazer um planejamento previdenciário para ver qual é o melhor benefício e qual é a melhor forma para você pagar e ao final receber. Eu conheço pessoas que pagam e continuam pagando, né? E que pagam em cima do teto e não vão receber. Porque houve, durante esse tempo, sempre há novas regras, novas mudanças, e que essas pessoas não estão atentas, não fazem o planejamento previdenciário e acabam se prejudicando futuramente, não recebendo o teto. Eu digo isso, só um exemplo, na minha família, meu falecido avô, eu me lembro, eu era criança, ele já tem alguns anos que ele faleceu, ele pagava o teto para poder se aposentar. Quando ele se aposentou com a metade do que ele tinha direito para se aposentar, porque na época houve várias mudanças nas leis previdenciárias. Eu não me recordo porque essas mudanças foram há quase 30 anos atrás, então já mudou muita coisa de lá para cá, mas ele não recebeu. Isso foi o quê? Falta de planejamento previdenciário. Você que paga, que é contribuinte, eu sempre aconselho você procurar um advogado e rever essa sua situação desse planejamento. Aqui uma outra. Meu marido tem 2 filhos de maior de idade de outro relacionamento. Eu tenho 4 filhos com ele, sou casada com ele. Tudo que ele tem, quando falecer, ele vai ter, eles terão direito também a tudo? Você fala um pouquinho rápido. Vamos lá. Ela tem, o marido dela tem 2 filhos de um relacionamento anterior e tem 4 com ela. Ela é casada com ele e tal. Ela quer saber o seguinte: quando ele morrer, os outros filhos terão direito também a alguma coisa? Não, todos por igual. Não há diferença de um para o outro. Não há diferença entre filhos. Mas tudo que ele conquistou já nesse novo relacionamento vai ser tudo dividido? Tudo dividido igual. E mesmo, e eu vou além. Se ele fizer filhos por fora, extraconjugal,
Também tem direito. Também vai ter direito, independente. É filho, tem direito. Não tem concorrência de choro baixo, viu, comadre? Bom dia, Patrick. Eu quero saber do doutor, quem casa com união estável precisa de um divórcio de união estável e é de algum direito? Vamos lá. A união estável, ela pode ser estabelecida de duas formas. Uma, você pode ir direto no cartório e pedir a união estável direto. A gente já vive há tantos anos e eu quero um casamento como união estável, alegando que eu já vivo há X anos. Ou, a partir de agora, eu quero uma união estável. Não tem problema. O cartório, assim como é feito um casamento, o cartório ele vai dar a união estável. E se não tem nenhuma certidão de união estável, eu simplesmente tenho aquela convivência com aquela pessoa, no momento da separação, eu vou ter que entrar com uma ação, digamos, uma ação conjunta. É uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Por quê? Primeiramente, nessa ação, são praticamente duas etapas. A primeira, a gente vai ter que reconhecer, provar para o juiz que aqueles dois tiveram uma união estável, reconhecer. Então ele reconheceu, viveram 10 anos, constituíram patrimônio, tiveram 2 filhos, tal. E depois a dissolução. Depois que o juiz reconhecer, aí pronto, reconheceu a união estável, agora a gente vai separar, divorciar esses dois. E aí vai entrar com o divórcio propriamente dito, onde vai discutir tudo que a gente sabe que existe dentro de um divórcio. Uma outra participação, vamos lá. Aqui é Maria da José do Amaral. Eu queria saber aí do doutor, porque assim, eu sou casada com... Eu casei muito nova, não entendia o que tinha direito o marido e a gente casou como uns... Eu não tenho direito, o que é dele, e a gente construiu uns bens. Como é que eu posso fazer para reverter isso? Me diga aí, por favor. Existe a possibilidade, doutor? Existe, vamos lá. Antigamente, isso é um pouco complexo. Eu vou explicar. Antigamente existia separação de bens e depois a separação total de bens. Então, com o tempo, a lei mudou. Mas quem se casou com somente separação de bens, que era muitos anos atrás, nem sei, vamos dizer, 50 anos atrás, existia a separação de bens. Existem regras hoje que eu vou usar o juridiquês, a jurisprudência, que a pessoa vai ter direito sim, somente à separação de bens, já que são tantos anos de casados. Porém, a separação total de bens não vai ter, que já é uma regra mais nova. Eu peguei um divórcio uma vez que o cliente me informou, disse, olha doutor, a gente é casado com separação total de bens, assim. E quando eu vi, ele era muito casado há muitos anos. E quando eu vi na certidão do casamento, era somente separação de bens, não era separação total. Isso é uma informação muito importante. E aí eu digo, olha, provavelmente o juiz não vai aceitar e vai ter que ser dividido o patrimônio. Não, doutor, mas a gente casou. Mas infelizmente, e realmente chegou na audiência, eu digo, olha, de toda forma eu vou argumentar isso, mas eu acredito que, como já é consolidado, ou seja, prego batido de ponta virada, não vai, e foi justamente isso, não foi aceito, e entendeu que a esposa também teria direito ao patrimônio. Então, existem essas duas modalidades. Como ela disse que tem muitos anos, provavelmente ela pode ter casado somente com separação de bens. Nesse caso, o que a jurisprudência diz? Os bens antes do casamento ela não vai ter direito, mas durante o casamento que eles conquistaram durante tantos anos, provavelmente se ela ver realmente se há bens e o que foi constituído ou não e analisar, ela pode ter direito sim. Uma outra participação, um outro áudio, vamos lá. Bom dia, doutor. Aqui é o Claudemir de Sobradinho. Eu queria tirar uma dúvida. Fui casado em Ibaté, interior de São Paulo, com uma baiana. Passei um certo tempo casado e pouco tempo depois a gente separou, 2008. Há 2 anos atrás a gente separou em vias de fato, de verdade, né?
chegou a carta da Bahia, aliás, de São Paulo, e beleza, nós nos separamos. Mas quem tem a certidão de casamento sou eu. Aí como que eu faço agora para que meus documentos fiquem como solteiro ou divorciado? Qual é o procedimento agora? Qual é o passo a se tomar? Doutor João Lucas. Vamos lá. Os seus documentos não vão ter nenhuma informação expressa no documento. Talvez, se você consultar algum site do governo, alguma coisa do tipo, vai constar lá que você é casado. A partir do momento que sai a averbação que vai para o cartório, o cartório tem o dever e a obrigação de informar que você está divorciado. Então, seus documentos pessoais, RG, CPF, título de eleitor, reservista, carteira de trabalho, nenhum deles vai ter lá a informação que você é casado ou solteiro. Se você já tem essa certidão de casamento com a averbação de divórcio, então você já está praticamente garantido. É a mesma coisa, Patrick, como eu sempre digo, ainda vou além, quando a pessoa falece, vem a óbito. A partir do momento que você vem a óbito, o cartório ele tem 48 horas para informar os demais órgãos que a pessoa faleceu, principalmente o INSS, porque existem muitas fraudes de benefícios, enfim, que as pessoas antigamente existia, mas agora diminuiu muito, que a pessoa vem a falecer e o cartório não comunica e as pessoas, os descendentes, né, os herdeiros, continuam recebendo algum tipo de benefício de forma ilegal. Agora não, faleceu, o cartório de imediato já informa, já a certidão de óbito já informa a todos os órgãos, principalmente ao INSS, que aquela pessoa teve o CPF cancelado. Bom dia, doutor João Lucas. É uma dúvida que eu tenho. Eu sou casada no civil e não coloquei o sobrenome do meu esposo. Se caso ele falecer primeiro que eu tenho direito a receber a pensão? Hoje ele já é aposentado. Obrigado. Bom dia para vocês. Vamos lá. O nome, ela disse que era casada. Casada no civil. Só não tem o nome. Não tem nada a ver colocar o nome. Colocar o sobrenome, no caso. E sobrenome no documento. É só uma questão que antigamente questão de famílias, nome das famílias. Família fulano de tal casou com a família cicrana, eles vão juntar. Isso é uma questão tradicional, na verdade. Isso é uma tradição, colocar o nome de outra pessoa. Na verdade, hoje em dia, eu como advogado nem recomendo você colocar o nome, porque você futuramente, se você fosse divorciar, vai ter dor de cabeça para alterar novamente todos os documentos, caso você queira tirar. Porém, eu não aconselho, como eu falei, não aconselho colocar o nome, não tem nada a ver. Ela só vai ter direito de receber uma pensão por morte, a depender do benefício que o marido está recebendo. Se ele estiver recebendo, e aí a doutora Mayara sabe melhor do que eu, o BPC Loas, infelizmente, né, doutora? BPC Loas, ele não gera pensão por morte, mas como ela falou que ele é aposentado, né? Ela porque recebe, também sim. O pessoal confunde muito, porque às vezes o sujeito recebe o BPC Loas, pensa que é aposentadoria. Tem que verificar de fato o que são benefícios diferentes, bem distintos, né? Um é assistencial e outro é previdenciário. Exatamente. Mas como é aposentadoria, ela recebe sim. A própria certidão de casamento é o documento essencial para comprovar que ela é dependente dele. Muito bem, tem várias perguntas aqui. Vamos ver se a gente consegue passar tudo, viu, doutor João Lucas, doutora Mayara? Comprei um carro faz 6 anos, nunca passei para o meu nome. Aqui está bloqueado. O dono deve um dinheiro ao Banco do Brasil. Ele fez o acordo em 60 vezes. Vai ter que esperar esse tempo todinho para poder desbloquear o veículo? Vai. Vai, não tem pra onde correr. O carro não é seu, é do banco. Aí vai ter que esperar. Não, o carro é alienado, não tem pra onde correr. Vamos pegar aqui essa outra. Na verdade, ele tem a posse do carro, mas o carro ele tem a posse de fato. Mas de direito é do banco. É do banco. Pô, muito bem. Essa outra aqui. Bom dia, sou Adriana do sítio Flores. Eu sou divorciada. Eu recebo uma pensão no qual foi determinado para me receber R$200. Mas meu ex-marido, ele não paga esse valor. E quando quer, ele paga quando quer, 50 ou R$100. E quando vem dar alguma coisinha, é desse jeito. Existe alguma possibilidade de fazer alguma coisa? O que é que eu faço? Executa, não tem pra onde correr. Se ela disse que foi determinado pela justiça, né?
Pronto, foi determinado pela justiça, ela já tem um título executivo judicial. O que é um título executivo judicial? Nós temos dois, o extrajudicial e o judicial. Nesse caso é um título executivo judicial, que ele tem a obrigação e o dever, ele tem uma dívida judicial de pagar a pensão alimentícia. Com base nisso, só ela juntar, eu não sei a forma que ele paga, se é depósito em conta, na conta dela, ou se dá em mãos. Se dá em mãos, se ele não tiver nenhum tipo de recibo comprovando que ela pagou e que recebeu, ele assina um recibo, né? Ela assina um recibo, então basta ela executar. Soma a partir de quando ele deixou de pagar até a data atual, faz o cálculo, uma tabela, soma o valor, executa, tchau. Ou ele paga, ou então os bens deles podem ser executados, o dinheiro que ele tem, dinheiro que ele tem em alguma conta bancária pode ser bloqueado e, no caso, pago, né? Ou então ele pode ser preso. Bom dia, gostaria de saber até que idade é obrigatória a pensão, da pensão. Pensão alimentícia. Vamos lá, muitas pessoas confundem um pouco. Acham que é até os 18 anos. Eu já tive clientes no meu escritório que se prejudicaram em relação a isso. Quando chegou, tinha uma decisão judicial, que era para ser pagar a pensão. Quando chegou aos 18 anos, simplesmente ele parou de pagar, achando que não devia mais pagar, que até os 18 anos de idade, ou até alguns confundem, até os 21 anos de idade. Não é pago. A pensão ela deve ser paga independente até o filho, no caso, né, concluir os estudos. É praticamente isso que a lei diz. Se ele concluir, ele chegou ao maior de idade, parou de estudar, ela pode deixar de ser paga. Mas para isso, ele vai ter que entrar com a ação. E o juiz vai analisar e vai extinguir esse valor. Se ele não entrar com a ação pedindo a exoneração da pensão alimentícia, justamente o nome dessa ação é ação de exoneração de pensão alimentícia. Se ele não entrar, simplesmente deixar de pagar, ele ainda vai estar devendo. Então ele vai ter que entrar, o juiz vai analisar, vai mandar intimar o filho, a filha, né, para justificar se está trabalhando ou não. E aí, depois disso, é cessada a pensão. Mas a pensão só termina com a ação de exoneração de pensão alimentícia. Enquanto não entrar com essa ação, ele vai continuar pagando. Como eu falei, muitos confundem que com 18 ou 21 anos de idade. Se for uma pensão por morte, um benefício do INSS, independentemente de estar estudando ou não, com 21 anos de idade, ela termina. E aí, vamos distinguir uma da outra. Existe a pensão por morte, que é uma pensão que você recebe junto ao INSS, que é cessada aos 21 anos de idade. Existe a pensão alimentícia, que só é cessada, ou seja, só é cancelada com uma ação de exoneração de pensão alimentícia. Para isso, comprovando que o filho parou de estudar. Quando eu falo estudar, não é só na escola, é na faculdade, é num curso. Então, ele tem que estar exercendo alguma atividade escolar, alguma atividade, ou faculdade, um curso, uma pós-graduação, enfim. Ok, então mais um aqui, antes do intervalo, um áudio, vamos lá. Bom dia, Patrick. Gostaria de fazer essa pergunta aí, João Lucas, por favor. Eu tenho uma pessoa que tem um relacionamento durante 3 anos. Ele tem direito a alguma coisa minha? Ele vive na casa dele, eu vivo na minha. A gente não tem filho. É só um relacionamento. Ele vive na casa dele, eu vivo na minha. Ele tem direito a alguma coisa minha? E aí, doutor João? Nada. Ele lá e ela cá? Ela cá, não tem direito a nada. Ele teria direito, para configurar uma união estável, primeiro eles têm que viverem juntos. Entendeu? E tem que... Aí seria uma espécie de namoro dele? Um namoro. Um namoro. É um namoro. Sossegado. Sossegado. Então não tem problema nenhum. Cada um na sua casa, não tem dor de cabeça, cada um constrói o que quer. É a melhor coisa do mundo, né, Patrick? É bom demais da conta. Eu vou abrir aqui o intervalo, já retornaremos com a doutora Maiara, doutor João Lucas. Tem alguma pergunta? Mande pra cá. É o nosso debate desta quarta-feira.
Continue na sintonia 102,9 Papacassa FM. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacassa, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco, entre nós, você vem primeiro. Esta é a Rádio Papacassa FM 102,9 MHz. Bom Conselho, atravessando fronteiras. Atravessando fronteiras. Papacassa Debate. Entrevista. Patrick Oliveira. De volta com o nosso debate, a nossa entrevista hoje, falando com os advogados Dr. João Lucas, doutora Maiara. Doutora Maiara, o benefício de prestação continuada, o BPC. Quem tem direito, como o sujeito deve ter entrada para poder receber esse benefício? Isso, Patrick, é o seguinte, quem tem direito ao BPC hoje são os idosos, né? A partir de 65 anos, independentemente homem ou mulher. É diferente de aposentadoria. Aposentadoria urbana hoje é 65 anos homem e 62 mulher. Rural, 60 homens, 55 mulher. Mas BPC não tem essa distinção. É 65 anos, independentemente do sexo. Quais as condições para poder receber o benefício? Porque trata-se de um benefício assistencial, né? Isso, é um benefício assistencial, né? Foi criado pela Lei Orgânica de Assistência Social, que é o famoso LOAS, né? Que muita gente pensa que LOAS é o nome do benefício, mas é o nome da lei que criou o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é pago pela assistência social pelo governo, né? Uhum. E também quem tem direito são os deficientes, né? Pessoas deficientes que tenham alguns tipos de deficiência de longo prazo, que na lei está dizendo que é no mínimo de 2 anos. Se você tiver uma deficiência sensorial, qualquer deficiência que você não se integre igualmente na sociedade com os demais. Tá me entendendo? Aí também tem direito a esse benefício. É necessário, algum tipo de contribuição, carência? Não. O lado bom do BPC é que você não precisa ter contribuído para a Previdência, né? Não precisa ser segurado da Previdência. Ali, se você cumprir os requisitos, você já tem direito. E muito me admira que esse tipo de benefício não é muito conhecido. Tem pessoas, clientes que chegam lá no escritório, eu falo, e tem gente que não tem esse conhecimento. Eu acho que é falta de acesso à informação, né? Não sei. Mas é um benefício que muita gente tem direito, mas por falta de conhecimento não corre atrás para conseguir. Perfeitamente. Bom dia a todos. Tenho um filho com um rapaz e ele só paga R$200 de pensão. Não tem trabalho fixo e se coloca na justiça. Ele será que tem algum direito para receber? Ele não tem emprego fixo. Ô Patrick, a questão de pensão alimentícia, o juiz ele vai determinar sempre um valor percentual. O valor percentual, ele é baseado em cima do salário mínimo vigente. O salário mínimo hoje é 322, né? Se eu não me engano. 1.320, né? Isso. Então, vai ser uma porcentagem em cima. Geralmente, o juiz, ele estabelece de 20% a 30% em cima do salário mínimo, que é 1.320. E essa porcentagem, ele pode até diminuir menos de 20%. Exemplo, quando o pai da criança, ele tem mais de um filho, ele paga mais de uma pensão. Então, se ele recebe um salário mínimo, ele não vai... Como é que ele vai... E ele tem outros filhos, como é que ele vai pagar R$500 a um filho só? Então, infelizmente, aquele valor vai ter que ser fracionado para os demais filhos. Então, esse valor fracionado para os demais filhos pode diminuir em cima da porcentagem. Pode chegar, às vezes, até 10% em cima do salário mínimo. Vai ser R$130 para cada filho. Por quê? Porque são vários filhos e ele só recebe aquela quantia. Não tem como o juiz... você vai pagar R$500 para cada filho. O camarada só recebe o salário mínimo. Então, é impossível. Existe a possibilidade de o sujeito não trabalha, mas tem um filho. O pai dele, quer dizer, o avô da criança, pagar alguma coisa? Existe. Quando o pai da criança ou a mãe... A gente sempre fala pai, né? Pai, mas a gente tem que saber que pensão alimentícia paga ambas as partes. Só que
é comum e natural, muitas vezes, os filhos ficarem com a guarda da mãe. Mas se ficar com a guarda do pai, o pai pode sim requerer pensão alimentícia para a mãe. Sem problema algum. Quando o pai não tem condições nenhuma de pagar a pensão alimentícia e os avós têm uma certa condição, o juiz pode determinar para que os avós paguem. Aí muitos devem pensar, mas é injusto. Não, não é injusto. O juiz, a lei de pensão alimentícia, ela visa sempre preservar os direitos do alimentante, da criança, do adolescente. Por quê? O pai que gerou o filho, ou os avós, eles têm condições de trabalhar e de dar pelo menos o mínimo. Porém, a criança não tem. Uma criança de 3, 4 anos tem condições de trabalhar e de sustentar? Não. Então é sempre a parte mais vulnerável, a parte mais frágil. Então o juiz ele deve observar principalmente a parte da criança que não tem condições nenhuma de se sustentar. E aí os avós podem sim entrar para pagar a pensão alimentícia. O tempo aqui curtiu, vou fazer 2 perguntas aqui, mais 2 para a gente finalizar. Uma diz o seguinte: uma pessoa colocou os documentos para aposentadoria com um advogado, mas o mesmo não fez nada. Colocou em um outro advogado. Eu tenho que tenho que pagar ao primeiro advogado que não fez nada? Aí é a questão do advogado. Aí é uma questão até meio particular e fica difícil para mim responder. Mas vamos lá, eu vou dar não uma resposta direta, mas vou orientar mais ou menos. Geralmente, quando você vai para um escritório de advocacia, existem contratos. Se ela assinou o contrato, em relação ao contrato de honorários, ela tem que observar quais são as cláusulas que existem nesse contrato e o que foi que o advogado fez ou deixou de fazer. Então, baseado nisso, é que ela vai ter que pagar ou não. Se ele não deu entrada em nada, acredito que não houve serviço prestado. Então, ela provavelmente não vai pagar nada. Se ele não deu entrada em nada. Mas se ele deu entrada e o processo não se desenvolveu, ela perdeu a ação, enfim. Cada caso é um caso. E é um pouco complicado para me falar de colegas. Muito bem. Bom dia para vocês. Eu vivi com um marido 9 anos. Ele já tinha uns bens construídos, uns bens, mas construímos outros e separamos. Ele disse que não tem o direito de nada. Temos 2 filhos pequenos. Ele colocou uns bens no nome da mãe. O que é que eu posso fazer? Vamos lá. Ela vai ter que dar entrada no divórcio e comprovar que ele agiu de má fé, que ambos constituíram um patrimônio, porém o patrimônio foi colocado no nome de terceiros, mesmo que seja no nome da mãe, terceiros. Isso é considerado uma fraude. Entendeu? Então, mesmo que seja, eu constituí um patrimônio tal e tal, pode ser considerado uma fraude. Pode implicar até em uma multa, de acordo com o Código de Processo Civil. Mas isso tem que ser comprovado. Entendeu? Ela tem que ter provas de que trabalhou, que comprou esse imóvel, tudo. Não basta dizer, aquela casa é da minha sogra e era para ser da gente, ou então foi uma doação. Não, tem que comprovar que ambos trabalharam e que houve má fé em relação no momento que foi passar o nome daquele imóvel para determinada pessoa, terceiro. Se for comprovado que aquele terceiro é de boa fé, então ela perdeu. Se for de má fé, justamente para não incluir no patrimônio do casal, aí pode sim reaver o patrimônio. O doutor João Lucas vai responder as outras perguntas, são várias aqui, em uma outra oportunidade, porque o nosso tempo acabou. Tenho aqui, eita, rapaz, várias perguntas aqui. Tem mais de 20, né? Tem aqui, chegando mais, doutor, fica para uma outra oportunidade. Doutor João Lucas, muito obrigado mais uma vez pela aceitação do convite e participar aqui do nosso programa. Patrick, é sempre um prazer imenso estar aqui na Rádio Papacassa, uma rádio de tanta audiência. A gente comprova essa audiência justamente a quantidade de perguntas que a gente praticamente não deu intervalo, né? Geralmente são 3 blocos, um intervalo de 1 minuto quase e sempre chegando mais e mais perguntas, e é sempre uma satisfação imensa estar aqui na Rádio Papacassa. Eu tenho um programa toda sexta-feira às 15h30, às 3h30 da tarde, por dentro da lei,
os ouvintes que tiverem interesse, tiver algum problema, sempre, toda sexta-feira eu trago temas novos. Agora eu estou falando um pouquinho de direito previdenciário, mas eu sempre falo de outros temas, direito civil, no caso, de divórcio, de alimentos. Falo muito de direito criminal, alguns crimes cometidos, quais são as penas, enfim, é um leque que eu sempre tento trazer para um programa Por Dentro da Lei toda sexta-feira. Atualmente eu faço programa com Milton Filho. E caso os ouvintes queiram tirar alguma dúvida, a gente dentro do programa sempre estou com um painel interativo aberto e sempre que possível, com maior satisfação, eu tiro todas as dúvidas ao meu alcance para os queridos ouvintes aqui. Hoje eu trouxe aqui a doutora Maiara, sócia lá do meu escritório, que trabalha comigo lá. E o escritório fica onde? Fica na rua 7 de Setembro, ali em frente ao Ministério Público, mais abaixo um pouquinho do Banco do Nordeste. Perfeitamente. Perfeito. Qualquer dúvida que quiser tirar, a doutora Maiara aqui está disponível e eu também estarei disponível para gente tirar dúvidas com qualquer ouvinte aí que quiser ver algum tema jurídico. Doutora Maiara, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Patrick. É uma imensa honra estar aqui hoje com vocês, acompanhando o doutor João Lucas, tirando a dúvida do pessoal. E o que precisar, a gente tá aí, né? Perfeitamente. Então, o escritório do doutor João Lucas, da doutora Maiara, fica... Repete o endereço, por favor. Rua 7 de Setembro. Rua 7 de Setembro. 178, isso. Perfeitamente. Mais uma vez, obrigado aos dois convidados. Na sequência, você confere o Tocando Bola. Amanhã a gente se encontra às 7 da matina, 8 horas, o nosso jornal completo. Obrigado a você que participou. Você que não deu tempo, fica para uma outra ocasião, tá bom? Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz. Até amanhã. Tchau. ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco.